muito bem. Nessa nossa aula, última aula do nosso curso de Fundamentos de Óptica e Propagação de Luz, vamos expandir um pouco mais o nosso modelo de espalhamento por um objeto individual, né, e considerar um conjunto de objetos. A gente vai derivar, então, formulação do espalhamento Rayleigh, né? A gente quer essencialmente ver que tipo de expressão se obtém quando você tem um grupo de objetos com aumentos de dipolo elétrico ou magnético, e ao final dessa formulação a gente vai considerar, né, vai avaliar as duas situações, espalhamento e absorção de uma suspensão de partículas ou de tamanhos pequenos em relação ao meio de onda, e isso explica parcialmente, né, o teor de cores do céu sob iluminação solar. Referências para essa aula, novamente, as sessões 10.1 a, B e C do Jackson, capítulo 10. As sessões subsidiárias, que já mencionamos na aula anterior, e também nosso e-book, né, nessas sessões 11.2, 11.3, 11.5, certo? Então, considere essa situação em que nós temos aí agora um conjunto de objetos. Essa figura ilustra os parâmetros que vamos utilizar para definir esses conjuntos. O iésimo objeto, né, está localizado no ponto XI, né? O versor, que define a radiação, né, espalhada pelo objeto em um determinado ponto do espaço, definido pelo vetor X, é o versor UI, né? Esses objetos estão contidos no volume V, e quando você tem radiação, uma onda plana, né, interagindo com esse conjunto de objetos, se propagando segundo um sentido de propagação, o zero, tá? Nós temos aí, então, esse conjunto de objetos coletivamente espalha a luz em todas as direções, né? E o que nós sabemos calcular a seção transversal de espalhamento diferencial de cada um, e a gente vai ver como é que a gente integra e soma esses efeitos. A gente tem que tomar cuidado, porque cada espalhamento é um espalhamento de campo, né? Então, a intensidade é quadrado de campo, a gente tem que somar vetorialmente os campos para poder calcular essa intensidade de luz espalhada, né? A gente tem que levar em consideração a fase, ou seja, cada objeto agora está num ponto diferente, né? Então o campo ele tem um fator de propagação exponencial menos JK o zero, né? É o versor que define a propagação do campo incidente, escalar X. Então a gente tem que calcular, por exemplo, no iésimo objeto, a fase é exponencial de menos JK o zero, escalar a localização do iésimo objeto, né? Então, rigorosamente, né, nós temos que calcular o vetor radiação por uma integral desse tipo aqui, né? O volume é todo o volume de integração, né? E se você considera, por exemplo, o iésimo objeto, né, você tem aí o volume de integração. O iésimo objeto tem um volumezinho pequeno, tá certo? Em relação com o meio de onda, né? E se eu olhar isso com mais detalhe, né, o iésimo objeto tem um centroide em XI, né? E X' é essa variável de integração dentro do objeto, em que a gente calcula o vetor radiação, né? Então, para o iésimo objeto, a gente teria que calcular uma integral, né, no iésimo volume, o volume do objeto, que seria o N, né? Na realidade, a anotação, agora que eu vi a letra direito, estou vendo agora pela primeira vez, essa é a letrinha que a gente está usando para o N, né? Isso aqui vai dar a integral de volume, né? J de X',
vetor radiação. E aí, rigorosamente, a gente teria que calcular esse fator de JKUI, escalar x', né? E sobre o objeto, esse J é proporcional ao campo aplicado, tá certo? E observe que o x', na realidade, né, pode ser escrito como x, e praticamente, né, isso aqui é concentrado tudo num ponto, é delta de x' menos xi. Então essa integração resulta em fazer x' igual a x na prática, né? E a integração vira um vetor radiação. Um vetor radiação no centro, quer dizer, calculado para esse grupo aqui, para esse volume, né, do iésimo objeto. Então a gente na prática pode escrever que o vetor radiação ele é igual a... Vamos escrever dessa notação nossa aqui, que é melhor, tá certo? É mais fácil para mim escrever assim. O vetor radiação calculado como feito na aula anterior, né? E você vai ter um fator de fase, né? Então, isso aqui você teria um fator de fase que teria um fator associado à fase da integração, que é esse termo aqui, exponencial de JKUI escalar xi, porque xi não é mais um vetor nulo agora, né? É um vetor na localização da iésima partícula. E tem um fator de fase associado à onda que está se propagando, que é o zero escalar em cima da posição do iésimo objeto, escalar xi. Né? Então, com isso, você tem que, para a iésima partícula, o vetor radiação, ele vai ser, né, vamos botar para cá, né, NI igual a NI calculado da forma tradicional que a gente fez, né? E aparece aí um fator, tá certo? De fase, né? Exponencial de JK. Aí você tem o versor associado à direção da radiação espalhada, menos o versor associado à onda plana viajante no sentido de U0, escalar xi. Né? Da mesma forma, como no nosso cálculo de campo nós precisamos da componente transversal, então NT do iésimo objeto vai ser NT 0, né? Calculado tradicionalmente do iésimo objeto, e um fator que aparece, que é esse fator aqui, exponencial de JK. Como calcular esse vetor transversal nós já fizemos anteriormente, né? Que dá aqueles termos de dipolo elétrico e magnético. E com isso, só lembrando que esse NT0I é aquele que nós calculamos na nossa aula anterior. Tem uma fórmula geral que é menos J ômega, né? Agora, cada dipolo tem o seu versor que aponta no sentido da radiação espalhada, que é o UI. Então tem um fator que é UI vetorial, o momento de polo elétrico do iésimo objeto, né? Isso é uma expressãozinha que nós temos da aula anterior, menos JK, UI vetorial MI. Né? Com isso, né, essa é a componente do vetor radiação transversal necessário para o cálculo do campo espalhado pela iésima partícula. Com isso, o campo da iésima partícula vai ter uma expressão do tipo aquele K2. Embaixo aparece 4πε0, a distância do iésimo objeto até o ponto de observação, que é x. Deixa eu só mostrar aqui a figura para a gente poder ver, né, lembrar direitinho. Né? Então, o ponto de observação é x, o iésimo objeto é xi, isto aqui
eu só mostrar aqui. Essa distância aqui, né, R, é o R que aparece no denominador, é módulo de x menos xi. É o que aparece no denominador da onda esférica, né? Então você tem aí x menos xi. E aparece um fator em cima, que é esse fator NTI, né? Dado por esse NT0i, dado por essa expressão. Então ficaria algo assim, tá certo? Vamos repetindo, né? Esse J ômega já foi utilizado, né? Combinado com outros fatores para dar esse K2 aqui. Então fica aqui simplesmente o I vetorial PI na forma final, né? Vetorial I menos 1 sobre a velocidade da luz no vácuo, né? O I vetorial MI. E aparece o fator de fase, né? Esse fator de fase aqui, né? Então vai ficar isso vezes, vou botar aqui, exponencial de J K UI menos o 0 XI. E o fator de fase da onda esférica, que é exponencial de menos JK vezes R, né? R é esse fator aqui, X menos XI. Tá? Essa é a expressão para o campo elétrico da iésima partícula. Tá? E com isso você tem, voltando para a nossa figura, né? Se eu quero calcular aqui deixa eu apagar essas coisas todas aqui. Vamos fazer assim, delete, pronto. Observe, né? A gente quer calcular a seção transversal diferencial de espalhamento no ponto subtendido no ponto sul. Isso aqui tem a ver com esse conezinho aqui, né? Que dá um ângulo sólido de ômega, né? Então, a seção transversal de espalhamento tem a ver com o módulo de x ao quadrado, intensidade de radiação espalhada na direção desse ângulo sólido, sobre a densidade de potência, né? Isso aqui é a intensidade de radiação sobre a densidade de potência incidente, né? Deixa eu escrever aqui do lado, fica mais fácil, né? Então, por definição, d sigma, de ômega, como um todo, é simplesmente módulo de x ao quadrado, a intensidade espalhada radial, né, nesse ponto x, sobre S incidente. Tá? Essa seria a fórmula, né, que a gente teria. Certo? Então, isso aqui vai dar essa expressão aqui, certo? Que a gente está mostrando, né? Deixa eu indicá-la. Então aqui você tem d sigma de ômega, x2, que é módulo de r quadrado, já cancelando as impedâncias, aquele 1/2 de 0 ao quadrado, né? Sobre Z0. Então fica mais ou menos essa expressão a gente já tinha visto antes, né? O fator que nós temos aqui, o N transversal, tá certo? Aquele fator de fase e a onda esférica aparece aqui, tá? Observe que nosso cálculo é feito na zona distante, né? Então observe que vamos olhar para o nosso volume, tá certo? Nós estamos no final, no caderno, deixei para o começo aqui. Nosso volume de muitas partículas na zona distante, ou seja, se o tamanho disso aqui é D, né? No regime módulo de X muito maior que D, então isso aqui se transforma num volume muito pequeno, uma região pequena, né? E eu estou aqui nesse regime, certo?
Então, praticamente está todo mundo concentrado num ponto quase, né? Então, o que acontece, né? Então, nesse regime, tá certo? Isso aqui é o xi, né? Então, observe que x menos xi é praticamente, isso aqui seria o xi, né? Como o xi não varia muito nesse volumezinho aqui, né? Então, observe que x módulo de x menos xi, que é um fator que aparece no denominador, né? Só para de onde vem isso aqui, né? O x menos xi, o módulo aparece exatamente em dois lugares, né? Um é aqui no denominador e outro aqui no fator de fase da onda esférica do iésimo objeto, né? Então você tem que, nesse regime, isso aqui é aproximadamente igual a módulo de x, né? Porque se você fizer a diferença de um vetor muito grande com um vetor pequenininho, né, a diferença dá mais ou menos esse vetor aqui, que é praticamente, quanto maior a distância em relação ao tamanho do vetorzinho, você vai ter melhor essa aproximação, né? Então a gente vai fazer x menos xi aproximadamente igual a x na nossa expressão. Então o que acontece? Então quando eu faço isso, né, olhando para a seção transversal de espalhamento, está aqui, né? Vou mostrar aqui. Então isso aqui vai dar módulo de x. Como tem um quadrado aqui, ele fatora para o exterior, módulo de x ao quadrado, cancela com isso, né? Certo? Por outro lado, isso aqui vai dar exponencial de menos jk módulo de x ao quadrado, vai dar igual a 1. Eu não falei, mas nós estamos somando, né? Quando eu calculei a seção transversal de espalhamento, eu esqueci de mostrar, certo? Que eu estava somando todos os campos, né? O campo espalhado, né, é a soma de todos os campos. Se a densidade é n, né, de objetos e v é o volume, né, o número total de objetos é nv. Então, a soma de igual a 1 até nv desse campo. Então, módulo do campo ao quadrado, que é o que aparece aqui nessa expressão, certo? Deixa eu clarear aqui para a gente poder ver melhor, né? Então, o que aparece aqui nessa expressão, deixa eu deletar isso aqui. Então, por isso que aparece esse fator aqui, tá certo? Então, o que nós fizemos agora? Isso aqui ao quadrado cancela com esse. Isso aqui ao quadrado dá 1. Então, nós ficamos agora só com esses fatores aqui, né, constantes, e esses parâmetros aqui, certo? Então, nossa expressão fica simplificada, né? Passa a ser agora, isso aqui é mais ou menos a ilustração, né, na zona distante, né? Isso aqui é as considerações que a gente fez. Bom, isso aqui nós já fizemos, né? Nós chegamos a essa conclusão aqui, certo? Bom, aí nós temos agora esse versor aqui para calcular essa diferença. Vamos chamar essa diferença de delta UI, né? Então nós temos aí nossa seção transversal de espalhamento, que é o efeito integral de todos os objetos. Agora aparece um fator de fase que é em função desse delta UI, né, que está definido aqui, o I menos o zero, certo? Muito bem. Observe também que, mais outra aproximação, né? Na zona distante, né, vou fazer aqui um desenhozinho, tá certo? O I são versores desse tipo aqui, né? Certo?
Bom, se você está num ponto, na verdade, não é assim. Se você está nesse ponto aqui, o juiz, por exemplo, o mais inclinado que tem é esse aqui. Esse é um. E o mais inclinado do lado de cá que tem é este aqui, certo? Então eles são praticamente idênticos, né? Então quanto mais distante você tiver, todos os juízes vão praticamente ser iguais a um valor único, né? Que a gente vai chamar de U. Então todos os versores UI, o J, né, são iguais a praticamente muito longe, né, a um único versor que aponta naquele sentido distante. Certo? Então o ΔU, que é o I menos o zero, se transforma em U menos o zero, né, que independe da localização da partícula, né? Ok? Então, nesse regime, e considerando também, tá certo, que uma aproximação também que você tem dipolos idênticos. Ou seja, o que quer dizer isso? Todos os objetos são idênticos. PI vira P, MI vira M. Bom, e se houver dipolos distintos? Então o que a gente faz? Para dipolos distintos, a gente pode usar essa análise que a gente vai fazer, né? Ele não vai fazer, mas eu vou indicar como é que faz. Dipolos distintos. Nós agrupamos, agrupa os idênticos, certo? Chama o K-ésimo grupo. Eu fiz uma análise semelhante disso aí no caso de condução elétrica. No K-ésimo grupo, você vai obter uma seção transversal de espalhamento de sigma K de ômega, né? E na prática, no final das contas, né, se você tem, digamos, M grupos, a seção transversal de espalhamento vai ser simplesmente a soma de K igual a 1 até M de D sigma K de ômega, né? Então, se você faz essa formulação que a gente está fazendo agora, né, que considera dipolos idênticos, você faz essa formulação para um grupo apenas, o K-ésimo, né? Termina a formulação, quando você terminar, você junta todos os grupos e obtém a seção transversal de espalhamento de todos os tipos de espécies que tiver. Por exemplo, cada grupo pode ter até, por exemplo, um único dipolo, tá certo? Pode ter 200 dipolos, né? Não importa, né? A gente soma esse resultado em cada grupo, você tem um resultado total, né? Então, para evitar, sem perda de generalidade, né, a gente vai simplesmente considerar que todos os dipolos são iguais, porque a gente sabe que a gente pode generalizar depois esse raciocínio, né? Então, observe que nesse regime, né, ou seja, primeiro, né, o I se transforma agora em o I se transforma em U, né? Então, e a outra situação é que, então, todos os I são iguais, certo? E todos os P são iguais, né? E os M são iguais, são idênticos. Então, como é que fica a nossa expressão, né? Então, você fica com o núcleo que tem na soma, né? Os dipolos são idênticos e agora o I também é o mesmo para todo mundo, porque estamos na zona distante. Então a seção transversal de espalhamento agora fica com um termo que sai da soma, que não depende do índice da soma, e você tem agora só uma soma, porque restou aqui a localização do iésimo elemento, né, a localização dele. Esse termo aqui não depende do índice I, mas isso aqui depende, né?
Então você tem a diferença de versores de ΔU. Então observe que isso aqui nada mais é do que a seção transversal de espalhamento para um dipolo eletromagnético, né? Isso aqui é um fator que leva em conta o conjunto, né? E esse fator de conjunto é definido por esse F de ΔU, né? Então a seção transversal de espalhamento fica expressa desse jeito. Se você calcula para um elemento apenas, multiplica por esse fator de conjunto que depende dessa soma quadrática, né? Dessa soma quadrática aqui, o fator de conjunto, né? Depende essencialmente em que direção de espaço ele está olhando, né? Para ver a radiação espalhada, né? Essa é uma soma que precisa ser calculada, né? Notem que a seção transversal de espalhamento para uma partícula, né? É aquela expressão que a gente já derivou anteriormente, né? Na aula 23, aparece por escalar, né? Isso aqui é a polarização da luz espalhada, da radiação espalhada, né? E aparece aqui esse versor da polarização, certo? Então, nosso único problema que resta para calcular a seção transversal de espalhamento é a determinação do fator de conjunto F de ΔU, né? Vamos reexpressá-lo aqui, né? Ele pode ser essa expressão. Na realidade, isso aqui, vamos aqui para o caderno, tá certo? Isso aqui nada mais é do que esse fator de conjunto, vamos escrevê-lo aqui, né? F de ΔU é módulo quadrático, né? Da soma de I igual a 1 até o número total de objetos, que é NV. N é a densidade, né? Número de objetos por unidade de volume, V é o volume do meu conjunto. Então esse aqui é JK ΔU escalar XI ao quadrado, né? Isso também pode ser escrito como produto escalar, né? Produto escalar não, produto de duas somas, né? Soma, ele vezes o complexo conjugado, né? Soma de I igual a 1 até NV exponencial de JK ΔU escalar XI vezes a soma de, chamar de um índice L agora, de 1 até NV exponencial, o conjugado, menos JK ΔU escalar XL, né? Ou seja, o fator de conjunto pode ser escrito dessa forma, né? Soma dupla IL, né? Até NV, começando em 1, cada um, exponencial de JK ΔU escalar diferença de I, XI com XL, né? Então, algumas considerações, né? Vamos olhar aqui. Primeira observação, tá certo? É que se você tem nessa expressão, né? ΔU igual a 0, então esse termo aqui se transforma em 1, né? Isso aqui tá errado, né? Ah, não, aqui tá... Esse aqui não precisa do módulo, não. Não precisa desse módulo, né? Não precisa. Isso aqui fica sendo igual a... aí fica difícil de... engana um pouquinho. Deixa eu só voltar para a expressão anterior, né? Se ΔU igual a 0, isso aqui dá 1.
essa soma dá NV e NV ao quadrado dá NV ao quadrado. Então o resultado é que se delta igual a zero, o fator de conjunto vai ser simplesmente um número ao quadrado de objetos, número de objetos ao quadrado, né? E a seção transversal de absorção se transforma, ou seja, U menos U zero igual a zero quer dizer que espalhamento na própria direção de U, né? Espalhamento no próprio sentido de U zero vai dar esse resultado aqui. Por outro lado, se os objetos são aleatoriamente distribuídos, né? Se a localização de cada um é aleatória e não é regular, então a soma dupla tende a zero, a menos que I igual a L, certo? Então é claro, você vai ter interferência, né, na realidade, tá certo? Esse aqui não tem isso aqui não, né? Então você vai ter interferências, né? Essas fases vão se somando e se cancelando, a menos que I igual a L. Quando I igual a L, você tem, isso aqui dá 1, e você tem só uma soma simples, soma de I igual a 1 até NV de 1, que vai dar N vezes V, ou seja, o número total de objetos. Então, se os objetos são aleatoriamente distribuídos, como em um gás, por exemplo, né? Então o fator de conjunto é simplesmente NV, né? Finalmente, se você tem, por outro lado, objetos distribuídos ordenadamente, como em um cristal, então se você observar bem, tá certo? Essa soma dupla, deixa eu tirar isso aqui, essa soma dupla, esse modo aqui que não precisa, com ele ou sem ele tanto faz, né? Isso aqui na realidade são funções de quando você tem posições regularmente espaçadas, né? Isso aqui na realidade é uma base de funções exponenciais complexas, né? Que é um conjunto completo de funções, e todo conjunto completo de funções, a soma vai dar zero, a menos que, né, é como se fosse a relação de completeza, né? XI diferente de XJ, a soma dá zero. Quando XI igual a XJ, a soma dá, quer dizer, o fator dá 1 novamente, né? E nós temos o fator de conjunto novamente igual ao número ao quadrado, né? Então a soma dá sempre zero, a menos que U igual a o zero, né? Na prática, tá certo? Ou seja, a soma dá zero, né? A menos que xi seja igual a x, a menos que o fator de escala seja nulo, tá certo? Então você tem aí, né, essa função, certo? Ou seja, o que quer dizer o seguinte: o fator de conjunto é um cristal altamente ordenado, vai ser zero na direção de espalhamento diferente da direção do campo incidente, né? Certo? E vai ser NV ao quadrado se os versores forem colineares. Ou seja, um cristal não exibe espalhamento. Um cristal ideal, tá certo? Em que você tem a localização dos pontos da rede, né, ordenados. Então a radiação, a luz passa no cristal praticamente sem espalhamento. Né? Espalhamento, quando ocorre, é devido a flutuações dielétricas, né? Provenientes de vibrações térmicas, né? Muito bem. Vamos agora analisar, a partir dessa relação, né? A gente vai trabalhar um pouquinho no regime de átomos ou moléculas espaçadas irregularmente, né, no volume. Ou seja, você tem aí, por exemplo, a atmosfera terrestre é um bom exemplo, né? O vidro, né, com as flutuações das moléculas devido a flutuações térmicas é um outro exemplo, mas é um caso de alta densidade. A gente quer saber o caso que a gente vai tentar modelar o que acontece com o que a gente vê no céu, né? Vocês vão considerar aí, no caso, a gente quer tentar ver esse teor de cores do céu sobre iluminação solar, ou mesmo sobre iluminação lunar, mas iluminação lunar é mais difícil de observar,
com luz mais intensa, mais fácil observar a coloração, né? Azul, né? Em algumas partes, olhando o pôr do sol nascente, a luz pode ser amarelada, avermelhada, em direções diferentes, pode ter um teor mais avermelhado, né? Tem várias possibilidades, porque depende muito de uma condição de fatores, né? Porque existem partículas em suspensão que também espalham a luz, e isso muda um pouco o cenário, né? Então vamos considerar aí um gás com baixa densidade de partículas, ou seja, a atmosfera é um bom exemplo, né? Então você tem uma suspensão de moléculas com dimensões pequenas em relação ao comprimento de onda, aos comprimentos de onda que constituem a luz visível, né? O que a gente vê vai do azul ao vermelho, azul sendo menores comprimentos de onda e vermelho sendo os maiores, mais longos, né? Então, essas moléculas predominantemente exibem efeito de polo elétrico, né, não de magnético. Magnético você tem partículas metálicas ou partículas magnéticas especificamente, que não é o caso da atmosfera terrestre. Bom, independentemente da forma de cada molécula, né, o momento de polo induzido é relacionado ao campo aplicado. Isso aqui está na aula 3 do nosso curso, né? O momento de polo induzido em um objeto sob a ação de um campo é zero, é dado por essa expressão em que eta é a polarizabilidade molecular, né? Um parâmetro que, independentemente da forma, ou seja, o cálculo direto não é simples, né? Mas a gente pode obter a polarizabilidade molecular se a gente souber um índice de refração do gás. Como é que é isso, né? Se você tem N moléculas, né? Então, a polarização é simplesmente N vezes o momento de polo, P, onde N é a densidade de moléculas. Então, você tem aqui essa expressão, daí você tem a relação constitutiva, D igual a ε0E mais P, né? Isso aqui vai dar εE, né? Então, aqui você tem ε0E, é esse fator 1, e ε0 densidade, polarizabilidade é a polarização, né? Então o que nós temos aí? Na verdade é zero aqui. Epsilon igual a ε0, 1 mais N eta, né? Ou seja, se eu sei a permissividade ou índice de refração, isso aqui é epsilon sobre a zero é igual a 1 mais N eta, né? Então, essa relação aqui é válida para gás rarefeito, né? Se o gás fosse se o conjunto de objetos fosse denso, a gente teria que modificar um pouquinho a formulação, como a gente falou lá na aula 3, né? Isso aqui é o quadrado de índice de refração. Então, se eu souber o índice de refração, eu obtenho a polarizabilidade sabendo a densidade de moléculas, né? Então, observem que nós temos então N ao quadrado é 1 mais N eta, né? E daqui eu tiro que a polarizabilidade é N2 menos 1 sobre a densidade. Então o que nós temos, né? Voltando aqui, o momento de polo induzido no objeto, independentemente de sua forma, é dado por ε0 N2 menos 1 sobre N, vetor campo aplicado, que ele é polarizado no sentido é zero, né? E se eu colocar isso na nossa formulação para calcular a seção transversal de espalhamento de uma molécula, você vai ter aí essa expressão que nós temos aqui, né? Ou seja, essencialmente, né, eu tenho que calcular aqui o produto escalar, né, da polarização com a polarização é zero. Isso aqui já inclui essa expressão para o momento de polo, que veio da fórmula da seção transversal de espalhamento. Nós temos aí, então, essa expressão para a seção transversal diferencial de espalhamento. E nós fizemos na aula anterior, a gente pode integrar, isso aqui é uma função das variáveis angulares, né? Para cada polarização a gente tem uma dependência em θ ou em φ. E quando a gente integra isso aqui, nós já calculamos isso na aula anterior, né?
não vamos fazer novamente. A gente obtém, tá certo? Um fator, né? Observe que aqui tem 16, né? Isso aqui vai dar um fator 8/3, né? Então, isso vezes 1/16 vai dar 1/6, né? Então, por isso que aparece 6 aqui embaixo, certo? Então, a nossa sanção transversal de espalhamento vai dar esse resultado aí. Então, explicitamente dependente de um parâmetro que a gente mede macroscopicamente, que é o índice de refração, né? Certo? Então, observe que para gases N-1 é da ordem de 10 a -6, né? É muito pequeno, certo? Então, N é aproximadamente igual a 1. Então, se eu trabalhar um pouquinho essa fórmula, né, deixa eu botar aqui de novo, d sigma 0 d ômega igual a K4, peraí, aqui embaixo a expressão K4, né? K4 porque a lei de Rayleigh, né? Espalhamento de Rayleigh. Apareceu um N2 embaixo, né? Certo? Esse N2 veio porque tinha veio do quadrado, né, do momento de polo, que o momento de polo tem um N embaixo, né? Por isso que teve esse N2. E aí apareceu N2 menos 1 ao quadrado. Então, para N aproximadamente igual a 1, você tem que N2 menos 1 é aproximadamente N menos 1. É aproximadamente não, isso aqui é igual, né? N mais 1, agora sim. N aproximadamente igual a 1 vai dar 2, N menos 1. Então, N2 menos 1 ao quadrado é aproximadamente 4N menos 1 ao quadrado. Você tem 4/6, que vira 2/3, né? Fica com d sigma 0 d ômega. Nesse regime vai dar 2/3, dá 2K4 sobre 3πN2. E aparece só a diferença, né? N menos 1 ao quadrado. Isso aqui não tem assim tanta relevância, é só para deixar de uma forma mais conhecida na literatura, mas vem dessas aproximações, tá certo? Muito bem. Então essa é a expressão que a gente obtém, né? Que está aqui mostrada, certo? Essa expressão aqui, né? Muito bem. Qual é a consequência, né, de haver perda de potência num gás de objetos, né? A passagem da radiação eletromagnética, né? Ou da luz, digamos assim. Se você tem a densidade de potência que passa num bloco de um material com centros espalhadores, né? Digamos que eu quero saber qual é a perda de potência no comprimento dz desse bloco, né? Digamos que a área transversal seja sigma, né? O que acontece, né? A potência que se perde é a nossa interpretação da seção transversal de espalhamento, né? A potência que cada objeto tira da radiação incidente é a área efetiva, que é a seção transversal de espalhamento, vezes a densidade de potência S, né? Então essa perda é a potência desviada, digamos, da direção original. Como temos NV objetos, então a perda de potência total é ΔP NV sigma 0S, né? Então o que quer dizer o seguinte, que a potência na face da frente, em Z mais dZ, é menor do que a potência na face de trás, em Z, né? Se aqui a potência é P de Z, e aqui a potência é P de Z mais dZ, quer dizer que P de Z mais dZ é menor do que P de Z, ou seja, P de Z mais dZ é igual a P de Z menos essa perda que a gente acabou de mostrar, certo? Então existe um dP, né, que é essa diferença, que é negativo, né? dP é igual a menos ΔP. A queda de potência, né? Ora, o dP, por sua vez, está associado a variação de potência está associada a uma variação
de densidade de potência, né? E eu posso calcular isso como sendo a densidade de potência, a variação dela, vezes a área atravessada, sigma, né? Então, o que nós temos aí, né? ds, que é a densidade de potência, vezes sigma, igual a menos ΔP, que está aqui em cima. Menos N dz sigma 0 S vezes sigma, né? Cancela esse sigma. Então nós temos uma equação diferencial, que é dp dz, né? Isso aqui vai para cá, igual a menos N sigma 0. Desculpe, não é dp dz não. Deixa eu fazer aqui. ds dz, né? Então a gente agora mudou, tá certo? Mudou a análise, né, para a densidade de potência, né? ds dz igual a menos N sigma 0 S, né? Então essa é uma equação diferencial, tá certo? Isso aqui tem dimensão de metro a menos 3 vezes a área, né, efetiva, que é metro ao quadrado, que dá metro a menos 1. Então faz sentido, né? Densidade de potência por unidade de comprimento, que é o que está do lado de cá, né? Então nós ficamos aí com essa equaçãozinha diferencial, né, que é uma lei exponencial, né, uma queda exponencial, ou seja, se você integra essa relação, você obtém que S decai exponencialmente com uma constante de atenuação alfa, que é igual a densidade de objetos, seção transversal de espalhamento, sigma 0, né? Ou seja, como nós sabemos que isso aqui varia com a quarta potência da frequência, nós temos a fórmula, né? Aqui está a constante de atenuação, então nós temos essa lei que permite determinar a constante de atenuação devido a perdas por espalhamento. O que nós temos agora? Que é importante, que vai explicar a colorização do céu, tá certo? Quer dizer, isso juntamente com o fenômeno de espalhamento. Isso aqui é a atenuação da radiação, né? É outra coisa que é consequência do espalhamento Rayleigh, né? Bom, a atenuação aumenta com a quarta potência da frequência, ou seja, a atenuação diminui com a quarta potência do comprimento de onda, né? Ou seja, quem é mais atenuado, azul, é mais atenuado, né? A passagem por uma camada de atmosfera da luz remove o azul, né? Então, o vermelho é menos atenuado, né? Então isso explica mais ou menos, né? É claro que existem muitas outras considerações, mas explica mais ou menos a coloração do céu, certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos algo chamado espalhamento Rayleigh, que é esse efeito integral de um conjunto de objetos, né? E que é caracterizado pelo fato da seção transversal de espalhamento aumentar com a quarta potência da frequência e a atenuação exibir essa mesma dependência, né? Então, o que a gente tem, né? Se você tem luz que vem do céu iluminando lateralmente pelo Sol, vai ser dominantemente azul, né? Porque é radiação predominantemente espalhada. A gente já falou isso anteriormente, né? Então, a borda azul do espectro é grandemente intensificada devido à lei de Rayleigh. Ou seja, olhando aqui para essa figurinha, você tem a luz vindo lateralmente, né? Então, se eu estou aqui, observador, e olho para o céu, vejo a luz que vem a 90 graus mais ou menos, né, que é predominantemente azul, porque azul é favorecido em relação ao vermelho por um fator de 16 mais ou menos, 16 vezes, certo? Por outro lado, se eu olho em direção ao Sol, ele está se pondo, né, em diferentes direções, tá certo? Eu estou passando por uma camada, né, de atmosfera. Deixa eu apagar aqui. Eita. Deixa eu deletar essas coisas. Eu estou passando por exemplo, nesse caso aqui, né? Nós temos aqui
estou passando por uma camada de atmosfera, que é essa camada aqui, que vai removendo o azul. Então é claro que não é totalmente desse jeito, né? A luz é muito intensa, né? Então remove azul, verde, remove mais amarelo, chega mais amarelo, vermelho, avermelhado, laranja, né? Para o observador. É claro que depende, você pode ver várias cores, você pode ver vermelho, tá certo? Pode ver várias cores, porque o efeito é complicado, né? A luz do sol vem, por exemplo, por aqui, né? Atravessa alguma coisa espalhada para cá, tá certo? Então a combinação de efeitos é complicada. Mas essencialmente as cores amarelo, vermelho do pôr do sol, né? E azul do céu tem a ver com o espalhamento Rayleigh, né? Ou seja, espalhamento é forte no azul, atenuação é forte no azul, então passa mais o teor mais da borda do lado vermelho. Por isso que a gente vê as cores diferentes no pôr do sol em relação ao que você olha sem olhar diretamente para o sol, mas olhando para o céu, né? Você vê o azul, que é essencialmente espalhamento de luz na lei de Rayleigh ômega 4, tá certo? Uma outra coisa que a gente falou também anteriormente é que se você olhar a polarização da luz que vem do céu, né, essencialmente ela é vertical, certo? A gente falou, se você tem a luz não polarizada num disco, digamos assim, ortogonal ao sentido do vetor de propagação, se você está aqui na Terra, a luz do Sol vem lateralmente, se você olha, tá certo? A luz vai ter uma polarização predominantemente vertical, né? Isso é muito interessante, a luz é polarizada. Se você botar um polarizador, rodar a polarização, os óculos polarizadores, se você rodar, você praticamente vai escurecer ainda mais, né? Eles já são feitos com a polarização, os óculos, né? Já são feitos com a polarização horizontal para minimizar a luz transmitida pelo Sol, né? Se a gente for avaliar as perdas em fibras ópticas, né, não vai entrar em detalhe, mas um dos fatores determinantes no limite inferior de perda de transmissão no núcleo do vidro além de absorção por moléculas de água, né, íons OH, é também a atenuação devido ao espalhamento Rayleigh, né? No caso lá, você tem flutuações térmicas do índice de refração que produz também o mesmo fenômeno, né? O espalhamento Rayleigh também é usado para medir a atenuação em fibras ópticas, né? Então você manda um pulso de luz e esse pulso vai atenuando e vai espalhando de volta a luz, né? E o que você observa é uma fotografia, né, do perfil de atenuação na fibra óptica, porque a luz vem espalhada de diferentes direções, diferentes posições na fibra. Então o espalhamento Rayleigh permite você medir a atenuação, por exemplo, certo? E observar isso aplicando pulsos de luz numa fibra óptica, né? Muito bem, então é isso que a gente tinha para falar nessa aula. E com isso a gente conclui o nosso curso de Fundamentos de Óptica.